Abertura, sequência de imagens do plenário do Tribunal Regional do Amapá e seus magistrados. Sejam todos bem-vindos ao TRE, mais uma sessão, Foco no hoje uma sessão administrativa Lages, e judiciária do Tribunal da Cidadania e da Democracia do nosso extremo norte do país. Preto, com detalhe vermelho em volta de seu pescoço. Declaro aberta a sessão administrativa, começaremos por ela, administrativa e ordinária. submetendo aos pares a ata da última sessão que fizemos neste ano. Se não houver óbice, declaro a ata aprovada. Ata aprovada. Em julgamento, o recurso na reclamação disciplinar 060-1413 de 2022, origem Macapá, relator o desembargador Carmo Antônio, recorrente João Paulo de Oliveira Furlan, recorrido Orlando Souto Vasconcelos. Comporão a turma, neste recurso, juntamente com o relator, os juízes, os vogais, Anselmo Gonçalves, Paulo Madeira, Tina Souza, Paola Santos, Rivaldo Valente e João Lages. Desembargador Carmo, Vossa Excelência, sabemos todos que está na região do Bailique, em missão, por isso certamente não pode abrir a câmera em face da conexão ser interrompida, a gente sabe muito bem como é aí, mas Vossa Excelência está com a palavra. Boa tarde. Pois não, presidente, ilustres pares, senhora procuradora regional eleitoral, aqueles que estão presentes aí nesse plenário e nos acompanham pelas redes sociais. Trata-se de recurso contra a decisão do presidente desse tribunal, que determinou o arquivamento de reclamação disciplinar proposta em face do ex-juiz substituto dessa corte, Orlando Souto Vasconcelos. Nas razões do recurso, alegou em síntese que ficou demonstrado o rompimento da imparcialidade do recorrido em virtude da sociedade em escritório de advocacia com Léo Furtado, advogado de Josiel Alcolumbre, notadamente adversário político de membros da família do recorrente, revelando a suspeição do juiz. Disse também que várias decisões judiciais proferidas pelos magistrados serviram para manobras políticas, principalmente o deferimento de uma medida cautelar de busca e apreensão em desfavor de João Paulo Furlan e do prefeito Antônio Furlan, inclusive com levantamento indevido do sigilo do inquérito policial para cobertura midiática e comprometimento da imagem pública deles. Afirmou ainda que, em encontro com o recorrente, o então juiz-membro dessa corte exigiu favorecimento do município de Macapá em assunto pessoal. Ao final, pediu a apuração dos fatos narrados e a instauração do competente processo administrativo para aplicação da sanção disciplinar ao recorrido. O Ministério Público Eleitoral opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do recurso. É o relatório. Perfeito. Eu anuncio que a parte recorrente será patrocinada pela doutora Amanda Lima Figueiredo, que está conosco em gabinete Foco no virtual, desembargador João Lages, e fará a sustentação oral. TRE. Doutora Amanda, seja muito bem-vinda, a palavra está com Vossa Excelência. Muito obrigada, senhor presidente. Em verdade, senhor presidente, eu gostaria de declinar da sustentação, considerando já Busto para cima, a advogada o julgamento Amanda da Figueiredo. exceção de suspeição e também o trânsito em julgado daquela decisão. E eu já fiz juntada dessa decisão nos autos e entendo que é suficiente e todos já têm conhecimento, portanto, até mesmo para evitar cansar a corte, eu declino neste momento da sustentação. Agradecemos, doutora Amanda, e vamos ouvir, então, a representante do Ministério Público Eleitoral, doutora Sara. Boa tarde, Vossa Excelência está com a palavra. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, excelentíssimos julgadores. Foco na procuradora regional Sara Tereza. Excelências, o Ministério Público Federal vai só reiterar mesmo os termos do parecer já acostado aos autos. Parecer reiterado, devolvo a palavra ao relator. Presentes os pressupostos, conheço do recurso, excelências. Pronto, conhecido, pode prosseguir, desembargador. Excelências, conforme narrado, o recorrente volta-se contra a decisão que arquivou a reclamação disciplinar por entender que o recorrido
agiu com parcialidade, inclusive para levantamento ilegal do sigilo do inquérito, com motivação política e em retaliação à recusa de favorecimento pessoal do recorrido no município de Macapá. Sobre esses fatos, houve recente pronunciamento dessa Corte nos autos da exceção de suspeição, número 600-246, de 2022, e essa circunstância provocou a retirada de pauta do presente recurso da sessão anterior para que eu pudesse analisar melhor as conclusões do tribunal sobre a matéria, cujo relator foi o juiz Anselmo Gonçalves. E a data da publicação do acórdão foi no dia 27/2/24. No referido julgado, assentou-se a suspeição do ex-juiz membro Orlando Souto Vasconcelos sob o fundamento de interesse no julgamento do processo, porque possui relação com uma das partes, já que sócio da sociedade advocatícia postulava nesse tribunal, tudo com fundamento no artigo 145.4 do CPC e artigo 254 do CPP. Concluiu que havia interesse que o escritório do qual é sócio vencesse a causa e que o juiz deve se dar por suspeito quando tiver participação em sociedade interessada no processo. É importante esclarecer que o reconhecimento da suspeição pelo tribunal, com fundamento no interesse de julgamento do processo, não aponta indício de falta ou irregularidade no exercício das funções. Significa apenas que o juiz suspeito não oferece garantia de isenção psicológica para o caso. Não se trata de desconfiar da honradez do magistrado, ou que ele é moralmente atacável, e sim duvidar da sua condição psicológica para o caso. Portanto, a conclusão do tribunal pela existência de relação com uma das partes que compromete essa isenção psicológica não se mostra suficiente à abertura de processo administrativo disciplinar por irregularidade funcional. Não se demonstrou indício de que a atuação do ex-juiz membro violou proibições legais ou constitucionais ou que agiu de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro das funções com as atividades do Poder Judiciário. A ferramenta do sistema de garantia da atuação imparcial do magistrado não se confunde com a exigência de indício de irregularidade funcional que justifica a abertura de processo administrativo disciplinar. Ante o exposto, Excelência, acompanhando aqui o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, eu voto pelo não provimento do recurso, a fim de manter a decisão recorrida que determinou o arquivamento da reclamação disciplinar. É como voto. O voto a juiz Anselmo Gonçalves. Boa tarde, senhor presidente, senhora procuradora regional, demais membros. De fato, eu atuei no caso como relator, eu reconheci a exceção de suspeição, tão somente o problema ligado ao colega Orlando Vasconcelos, no que diz respeito ao fato de integrar... Foco no juiz federal Anselmo Gonçalves, na de pele verdade, clara, um escritório calvo, de os advocacia, óculos de mas armação no caso cortada, toda específico de preto, abertura com de detalhe processo vermelho em volta de seu administrativo pescoço. disciplinar, há uma situação aí bem colocada pelo nosso corregedor, tá? No sentido de que não existe fato concreto, não há realmente um elemento subjetivo que nos permita falar de alguma irregularidade. Então, eu vou acompanhar o eminente relator. O juiz Paulo Madeira. Senhor presidente, eminentes pares, senhora procuradora regional eleitoral, advogados, serventuários, todos presentes. Senhor presidente, na sessão em que foi acolhida a exceção, eu fui voto vencido. E naquela ocasião, eu sustentei e reafirmo aqui, e no meu entendimento, claro, eu fui vencido, isso não se discute mais, não está mais em discussão isso, mas o que eu disse lá, eu repito aqui, a caracterização da suspeição, ela precisaria realmente de algum elemento maior de convicção. Então, porque tinha que haver, eu invoquei inclusive esse princípio, pelo princípio da acessão, a parte que é a propositora da ação, ela faz uma afirmativa e que se parte do pressuposto de que essa afirmativa é que vai balizar
o andamento do processo. E o que é que a parte autora, naquele processo de suspeição, afirmou? Que o juiz, que o magistrado Orlando, era suspeito porque teria pedido vantagem no âmbito, inclusive, lá do Ministério Público, teria comparecido junto ao gabinete do eminente membro do Ministério Público, doutor João Paulo Furlan, Foco no juiz que teria Paulo pedido Madeira. uma vantagem tal do município. Também informou que ele teria comparecido lá na... Foco no juiz de direito Paulo Madeira, de pele estacionamento do clara, supermercado cabelos para grisalhos, pedir com a valores, barba enfim. parcialmente Eram essas grisalha, as os óculos de afirmações armação que estavam quadrada, postas. toga preta com Como detalhe aquele processo vermelho em de volta de seu instrução, pescoço. Eu fiz a instrução, ouvi as testemunhas, ouvi os que estavam arrolados pelo recipiente, né? E ninguém confirmou isso, ao contrário, disseram, não, doutor, realmente a gente ouviu falar que aconteceu isso. Eu perguntei, mas registraram a ocorrência? Não tinha isso. Aí, por isso que naquela ocasião eu disse só, se tivesse ingressado com uma exceção de impedimento, é diferente, né? Por uma questão objetiva de ele ter feito composição no mesmo escritório, eu acho que seria viável. Se fosse por impedimento e tivesse caracterizado, eu teria, inclusive, acolhido naquela ocasião, porque não se ia ferir o comportamento do magistrado tendente a favorecer uma das partes. Por isso que, naquela ocasião, eu disse que eu ficaria vencido, como de fato fiquei. Então, se naquela ocasião eu tinha razão para votar daquela maneira, neste presente processo, com muito mais razão, porque o que a parte recorrente argumentou com relação ao comportamento, à conduta do então magistrado, nada ficou provado, não trouxeram sequer um elemento de convicção, não trouxeram um registro de ocorrência policial contra essa conduta do magistrado, não tem gravação, e qualquer rede de supermercado, certamente tem câmeras que registram o momento de entrada e saída de pessoas, não houve registro de que o então magistrado tenha estado presente lá, pedindo dinheiro para o doutor promotor de justiça. Esses dados não tem, né? Então, senhor presidente, realmente não tem nenhum elemento de convicção que possa levar a prosperar, né, esse pedido, né, de um processo contra o magistrado com base no que foi pedido. Portanto, o caminho correto mesmo era o arquivamento. Eu só fiz questão de fazer esse lembrete, né, para poder exatamente dizer que, com muito mais razão, eu estou votando para acompanhar o relator. Vota a juíza Tina Souza. Estimada Corte, senhor presidente, eu vou acompanhar o voto do eminente relator. Foco na juíza membro Tina Luísa. Senhor presidente, também vou acompanhar a relatoria. Foco na juíza Paula Júlia. Valente. Senhor presidente, eminentes pares, do plenário. doutora procuradora regional. Senhor presidente, como muito bem ressaltou o ilustre Foco no relator, juiz da classe dos advogados, Rivaldo Valente. Esta corte, quando julgou a exceção, entendeu que não houve nenhuma irregularidade na decisão que proferida pelo juiz, até então objeto da exceção de suspeição. E decisão essa que também não foi alterada pelo TSE. E, como também ressaltou o juiz Paulo Madeira, também comungo do mesmo entendimento, se tivesse participado do julgamento, teria me manifestado nesse sentido, e que não era caso de suspeição. Não se encaixa o objeto e a causa de pedir nas regras taxativas para o processamento de uma exceção de suspeição. Seria, no meu entendimento, caso de exceção de impedimento. E em outro caso, também conforme manifestado pela ilustre advogada recorrente, houve uma questão de ordem, também teve essa mesma situação apreciada, o qual, ao meu entendimento, não seria também objeto de conhecimento, uma vez que as exceções de suspeição e impedimento têm rito próprio, garantindo, nosso regimento
dispõe sobre o rito de processamento das exceções, garantido o contraditório e ampla defesa, não podendo ser citada essa matéria como uma questão de ordem, até pelo princípio da não surpresa de qualquer magistrado desta corte ser arguido uma exceção numa questão de ordem, tem que garantir pelo menos o contraditório, né, conforme o nosso regimento e a legislação assim estabelece. Mas, resumidamente, este seria o meu posicionamento e o voto do eminente relator de negar provimento ao recurso, também tenho este mesmo entendimento e, por esta razão, o acompanho integralmente, senhor presidente. Eu também acompanho, anuncio o resultado. O TRE da Amapá, unanimidade, conheceu e Foco negou no provimento desembargador João ao Lages, recurso. presidente do Nós temos o TRE. voto do juiz relator. Doutora Amanda, muito obrigado pela presença, tá bom? Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, senhor presidente. Um bom trabalho e Deus abençoe a todos. Obrigado. Vamos às comunicações e proposições. Eu tenho só que parabenizar o encontro quilombola que foi planejado, programado e executado pela Escola Judiciária sob a batuta do juiz Paulo Madeira e a juíza Ariadne Alencar. Foi realizado no sábado, lá na Zona Norte. Estivemos lá. Parabéns, Paulo. Foi realmente de muito conteúdo e é uma pauta inclusiva que o TRE não pode ficar alheio. Então, passa-se agora, a partir deste momento, aquela nossa pauta, não apenas com os indígenas, mas também com as mulheres, com os quilombolas, com os negros, enfim, essas pautas que são pautas inclusivas e nós não podemos, como magistrados, ficar alheios. Parabéns mesmo, Paulo. Eu pergunto se desembargador Carmo tem alguma comunicação ou proposição? Excelência, só aderir à sua manifestação, lamentar eu não ter podido estar lá no encontro tão bem organizado pela EGE, mas eu estava fora de Macapá, porque eu tinha assumido o compromisso anteriormente, mas quero parabenizar a EGE e faço isso também na pessoa do nosso presidente, não só no nosso presidente da EGE, mas como presidente com a palavra do tribunal, que deu todo o Antônio. apoio, inclusive eu vi a manifestação do juiz Paulo Madeira, agradecendo o envolvimento da gestão na viabilidade de um encontro tão importante. Então, os parabéns vai aí não só para a EGE, mas também para a gestão de Vossa Excelência. Isso é o que eu tinha a falar. Obrigado. Obrigado, desembargador Carmo. Vamos, doutor juiz Anselmo Gonçalves, comunicações e proposições. Nenhuma, senhor presidente, apenas ratificar a manifestação que já foi feita por Vossa Excelência e pelo desembargador Carmo Antônio, de parabéns à Escola Judicial. Perfeito. Juiz Paulo Madeira. Presidente, só para agradecer, né, todo o empenho do nosso tribunal, de Vossa Excelência em especial, que abraçou a causa e nos proporcionou, né, um evento muito, muito significativo, um evento que certamente vai ficar registrado na história do Amapá, porque é o primeiro evento desse tipo. E agradecer e convidar, né, Paulo Madeira, os nossos colegas, os nossos magistrados, magistradas, eventuários e todos, para que somem nos próximos eventos, compareçam, porque isso é muito importante para a nossa casa. Obrigado. Obrigado, juíza Tina Souza. Senhor presidente, me dirijo diretamente ao meu colega Paulo Madeira. Colega, receba meu abraço, meus cumprimentos. Foco na juíza Tina Luísa. Pelo evento realizado, pelo interesse, pela proposição da escola, que extensivo esse abraço a toda a equipe que desenvolveu o evento. Paulo, receba aí. Era só, Excelência, presidente. Perfeito. Juíza Paula Santos. Em comunicações, apenas também parabenizar o evento, né? Justificar minha ausência, que eu estava com questão de saúde mesmo, e parabenizar, porque a EGE tem se mostrado realmente um braço bastante efetivo das ações do TRE Amapá, né, e que continue perante sua gestão, que tem se mostrado muito atuante. Parabéns. Feito, juiz Givaldo Valente. Sem comunicação, senhor presidente, apenas me consociar com as congratulações ao doutor Paulo Foco Madeira, no juiz Givaldo Valente. trabalho da escola.
e dizer que o tribunal está de parabéns pela atuação, também, doutor Paulo Madeira, pelo empenho e desempenho, e engrandecer ainda mais esta corte, levando a nossa sociedade mapaense. Então, fica aqui esse registro. Perfeito. A doutora Sara Cavalcante. Em uma excelência, só aderir às congratulações já externadas, considerando a importância para a democracia desses eventos que promovem a inclusão. Foco na mesa do Perfeito. pleno. Então, eminentes pares, não havendo mais nada a Foco tratar no nesta sessão desembargador João Lages, presidente administrativa, do resta TRE. declarar encerrada, e assim o faço. Incontinente, passamos à sessão judiciária. Havendo quórum para a sessão judiciária, submeto a ata da sessão anterior aos pares. Se não houver necessidade de retificação, declaro aprovada. Ata aprovada. Chamo em julgamento conjunto as representações número 601.705 de 2018 e 601.713 também de 2018, origem Macapá. Em ambas a relatora é a juíza Tina Souza. No polo ativo nós temos o Ministério Público Eleitoral e Otoniel Tavares de Oliveira, e no polo passivo José Tupinambá Pereira de Souza e Pedro dos Santos Martins. Comporão como vogais a turma, junto com a relatora, os juízes Paola Santos, Rivaldo Valente, Carmo Antônio, Anselmo Gonçalves, Paulo Madeira e João Lages. Ilustre relatora, com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, me dirijo a Vossa Excelência à Corte. Foco na pedindo, juíza Tina Luísa. Consideração que, pela retirada de pauta de ambas as representações, os processos me foram redistribuídos há pouco tempo e são processos extensos, ainda que antigos, né? E demandam uma apuração bem acurada, Excelência. Então, com as venhas a essa corte, peço que seja retirada de pauta esses processos para trazer em próxima oportunidade, Perfeito. Excelência. Perfeito. Retirada de pauta, então, justificadamente. Vamos dispensar, liberar, aliás, o doutor Anselmo. Doutor Anselmo, muito obrigado. Amanhã tem sessão, tá, colega? Estarei aqui amanhã. Então, uma boa tarde, eu me despeço, desejando um bom trabalho a todos. Perfeito. Boa tarde, bom descanso. Vou chamar o doutor Juscelio para integrar a nossa corte. Doutor Juscelio, boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde. Vamos chamar em julgamento os embargos de declaração na prestação de contas 600.932 de 2022, origem Macapá, relator juiz desembargador Carmo Antônio. Embargante, embargado ao Ministério Público Eleitoral, embargante Carlos Camilo Góes Capiberibe. Atuarão como vogais, juntamente com o relator, os juízes Juscelio Neto, Paulo Madeira, Tina Souza, Paola Santos, Rivaldo Valente e João Lages. Ilustre relator, com a palavra. Excelências, trata-se de embargo de declaração opostos por Carlos Camilo Góes Capiberibe e pelo Ministério Público Eleitoral em face do acórdão TREAP 8056-2023, que julgou aprovadas as contas do candidato ao cargo de deputado federal nas eleições de 2022. O candidato solicitou a correção de suposto erro material na ementa do acórdão, alegando que está incompatível com a conclusão do julgamento em relação aos itens 2 e 3. Do plenário, e o órgão ministerial também opôs embargos, afirmando que o acórdão se omitiu por não esclarecer os motivos de não acatar o entendimento do Superior Tribunal Eleitoral sobre a efetiva demonstração das despesas registradas. Nas contrarrazões aos embargos do candidato, o órgão ministerial manifestou-se pelo acolhimento. Por outro lado, nas contrarrazões aos embargos do Ministério Público Eleitoral, o candidato manifestou-se pelo não provimento. É o relatório. Relatório, Vossa Excelência pode prosseguir, desembargador. Presentes os pressupostos legais, se conheço do recursos. Conhecido, pode prosseguir. Excelência, aqui há Foco dois na mesa do pleno. a oposição de embargos pelas duas partes. O Carlos Camilo Góes Capiberibe disse que houve um erro material, porque a ementa
dois itens dela se encontram em dissonância com o julgamento. Por exemplo, consta no item 3, contas julgadas aprovadas com ressalva, quando, na verdade, é sem ressalvas. Então, eu estou aqui acolhendo os embargos de declaração para que os itens 2 e 3 sejam ajustados da seguinte forma. O 2 fica a regularidade de despesas com locação de bens em favor de campanha eleitoral depende de demonstração de que o locador é proprietário do bem locado. E 3, contas julgadas aprovadas. No que diz respeito ao... Então, eu estou acolhendo os embargos do Carlos Capiberibe. No que diz respeito ao Ministério Público, ele está impugnando aquelas questões que já estão pacificadas na nossa Corte de Justiça, sobre a questão dos contratos de locação de veículos, com cláusulas genéricas, e também despesas de combustível em desconformidade com os critérios estabelecidos na resolução TSE. E ele disse que esse caráter antieconômico, e também impugnou os serviços advocatícios, contábeis e de marketing, e despesas com alimentação. Então, naquele julgado nosso, todas essas questões foram muito bem esclarecidas. E por que que esse TRE não tem acompanhado aquelas posições do TSE? Porque são matérias, posicionamento diferente, e está pacificado pela nossa Corte de Justiça. Nesse contexto, meu voto é acolher os embargos opostos pelo candidato Carlos Camilo Góes Capiberibe para corrigir o erro material e rejeitar os embargos opostos pelo órgão ministerial, porque o que ele quer, na verdade, é rediscussão da matéria, porque ela foi muito debatida e bem fixada pelo colegiado do qual eu faço parte, Excelências. Esse é meu voto. Perfeito. Como vota, juiz Juscelio Neto? Obrigado, presidente. Recordo muito bem desse processo, uma vez que eu havia pedido vista dele. E eu imagino que esse equívoco da ementa, exatamente porque houve a identificação... Como juiz federal, Juscelio Neto. O Carlos certamente lembra, que no meu voto vista eu identifiquei que havia um comprovante de propriedade do veículo, o que fez o relator alterar o voto dele para poder considerar as contas aprovadas. Na ocasião, eu fui vencido em relação à questão dos tickets, né? Aquisição de combustíveis pelos tickets. Eu sou vencido no tribunal em relação a essa matéria, e a matéria dos embargos aqui é diferente, uma vez que o que foi consolidado no acórdão, né, é o que é objeto dos embargos. E, de fato, na ocasião do julgamento do acórdão, todas essas matérias foram debatidas, envolvendo os documentos necessários para a comprovação dos gastos, né, que comprovações extras somente são exigíveis quando identificado uma circunstância especial, uma vez que a norma, a resolução se contenta com a apresentação da nota fiscal, e fica a critério do judiciário, dependendo do caso concreto, solicitar maiores informações para comprovação, o que não se opera de forma automática, diversamente do que pretende crer o Ministério Público Eleitoral. Dessa forma, Excelência, eu acompanho integralmente o voto do relator para tão somente alterar o erro material da emenda. Perfeito. Como vota, juiz Paulo Madeira? Acompanho na íntegra o eminente relator, presidente. Juíza Tina Souza? Com o relator, presidente. Juíza Paola Santos? Acompanho o relator. Juiz Rivaldo Valente? Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho e anuncio o resultado. O TRE do Amapá, por unanimidade, conheceu do recurso e, no mérito, pelo mesmo quórum, rejeitou os embargos do Ministério Público e acolheu o embargo do candidato Carlos Camilo Góes Capiberibe, tudo nos termos do voto do relator. Eminentes pares, não há mais processo. Resta-me encerrar a sessão, mas não sem antes lembrar que amanhã temos continuação, temos sessão às 4 da tarde. Então, convido todos para que amanhã estejamos juntos neste plenário
Desejo a todos um bom resto de dia e um bom descanso. A todos que nos acompanham, até amanhã, se Deus quiser. Estão encerrados os trabalhos.